A melodia do amor de João era uma canção silenciosa, executada apenas em seu coração. Ele amava Cecília com uma devoção que muitos considerariam antiquada, quase romântica demais para os tempos modernos. Mas para Cecília, essa sinfonia era inaudível. Seus olhos nunca pousavam nele com o reconhecimento que ele tanto ansiava. Era como se João fosse uma sombra constante em seu campo de visão, sempre presente, mas nunca verdadeiramente visto. Cada encontro casual era uma tortura para João. Suas tentativas de iniciar uma conversa, de oferecer uma pequena gentileza, esbarravam numa parede de indiferença polida. Um sorriso forçado aqui, um aceno distraído ali e um obrigado que soava mais como um agora me deixe em paz. A rejeição não era explícita, nunca uma palavra dura, mas sim um vazio frio, uma ausência de reciprocidade que cortava mais fundo que qualquer insulto. Ele via Cecília brilhar, rir, viver intensamente, mas sempre ao lado de outros, nunca com ele. A dor de ser invisível para a pessoa que mais importava era um fardo pesado, um segredo que ele carregava em silêncio. Seu coração, antes um farol de esperança, agora parecia uma vela tremeluzente, ameaçando apagar-se a qualquer brisa de desinteresse. João questionava-se o que havia de errado consigo. Ele se arrumava, tentava ser interessante, mas nada parecia perfurar a bolha de Cecília. Era como se Deus o estivesse testando, pedindo-lhe para amar sem ser amado, para dar sem receber. O medo de perder a chance com ela o impulsionava, mas cada impulso resultava em mais uma dose de amarga realidade. A cidade seguia seu ritmo, e a história de João e seu amor unilateral era apenas um sussurro perdido no burburinho. Mas o que Cecília não sabia, e o que João estava começando a descobrir, era que cada não silencioso, cada desprezo inconsciente, estava plantando uma semente de transformação. Uma mudança estava no ar, um poder adormecido que aguardava o momento certo para despertar. E o que aconteceria a seguir mudaria para sempre a dinâmica entre eles, de uma forma que desafiaria todas as expectativas. João não era o tipo de homem que chamava a atenção na multidão. Tinha 30 e poucos anos, um rosto honesto, marcado por uma gentileza que muitos confundiam com ingenuidade, e olhos castanhos que guardavam sonhos grandiosos. Trabalhava como designer gráfico em uma agência pequena, onde sua criatividade fluía sem grandes holofotes. Sua vida era uma rotina tranquila, café da manhã na padaria da esquina, trabalho, academia e as noites dedicadas à leitura ou a um bom filme. Ele era o tipo de pessoa que observava o mundo com uma profundidade que poucos percebiam, notando os pequenos detalhes, as sutilezas da vida. Por trás da aparência discreta, havia um coração pulsante de valores e princípios. João crescera em um lar simples, onde a fé e a bondade eram pilares inabaláveis. Seus pais lhe ensinaram que o verdadeiro valor de um homem não estava em suas posses ou em seu status, mas em seu caráter e em como ele tratava os outros. Ele acreditava firmemente na justiça, na lealdade e no poder transformador do amor. Para ele, o amor não era um jogo de aparências, mas uma entrega genuína, um compromisso de alma. E era exatamente essa profundidade que o fazia enxergar Cecília não apenas como uma imagem, mas como a personificação de seus mais puros desejos. Seus amigos mais próximos o descreviam como leal, um ouvinte atento e um conselheiro sábio. Ele era o porto seguro, o amigo que sempre estava lá, sem pedir nada em troca. Mas havia algo em João que era mais do que a soma de suas qualidades. Uma resiliência silenciosa, uma força interior que raramente era testada em sua plenitude. Ele não buscava holofotes, mas carregava dentro de si uma luz própria, uma convicção inabalável de que cada pessoa tem um propósito e que a verdadeira felicidade reside em viver de acordo com ele.
Essa fé, embora não ostentada, era o seu alicerce. No entanto, essa mesma gentileza e a crença na pureza das intenções o tornavam vulnerável. Ele se entregava sem reservas, o que muitas vezes resultava em decepção. Sua maior fraqueza era talvez sua maior virtude. A incapacidade de jogar, de manipular, de proteger o próprio coração com estratégias e disfarces. Ele era apenas João, com seu amor sincero, sua fé inabalável e uma vulnerabilidade que o tornava intensamente humano. Mas o mundo, e Cecília em particular, ainda não havia percebido a tempestade de potencial que se escondia sob aquela superfície calma. E o próximo capítulo de sua vida estava prestes a expor essa verdade da forma mais dolorosa possível. A festa de aniversário de um amigo em comum era a oportunidade perfeita, pensou João. Cecília estaria lá, relaxada, talvez mais aberta a um sorriso sincero. Ele havia escolhido sua melhor camisa, ensaiado algumas frases espirituosas e até praticado um novo corte de cabelo. Chegou cedo, ansioso, e logo a viu, atravessando a sala como um raio de sol, com um vestido azul que realçava seus olhos. O coração de João disparou. Ele respirou fundo, ensaiou seu sorriso mais confiante e se aproximou. Cecília, que bom te ver. Você está deslumbrante esta noite, disse ele, com a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Ela virou-se, um sorriso profissional no rosto, que desapareceu ligeiramente ao reconhecê-lo. Ah, João, obrigada, respondeu, quase sem emoção, seus olhos já percorrendo a sala em busca de outra pessoa. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Ele sentiu um nó na garganta, mas persistiu. Estava pensando que poderíamos, quem sabe, tomar um café um dia desses, para colocar o papo em dia, ou talvez ver aquela exposição de arte que você mencionou. Ele tentou ser casual, mas a frase soou desesperada até para seus próprios ouvidos. A resposta de Cecília veio como um golpe frio. Ela riu, um riso curto e sem humor, e seu olhar finalmente se fixou nele, mas com um brilho de pena e, o pior, de total desinteresse. João, você é um amor sério, mas acho que você não entende, né? Eu já te disse, eu não estou interessada em você desse jeito, nem um pouco. E não, eu não tenho tempo para café ou exposições. Por favor, não me faça passar por isso de novo. Ela virou as costas antes que ele pudesse responder, deixando-o parado ali, no meio da festa, com as palavras presas na garganta e o rosto ardendo em vergonha. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Ele sentiu o peso dos olhares curiosos, imaginou os sussurros. A música, antes animada, agora soava como uma zombaria. A humilhação era pública, crua. Ele não era apenas rejeitado, ele era inconveniente, um estorvo. A frase, por favor, não me faça passar por isso de novo, ecoava em sua mente, perfurando-o. Era como se para ela ele fosse uma piada de mau gosto que se repetia. Ele havia entregue seu coração, e ela o havia pisoteado sem pensar duas vezes. Naquela noite, João foi para casa com a alma em frangalhos, questionando tudo em que acreditava. Ele era um homem de fé, mas a dor era tão avassaladora que ele se perguntava onde estava o propósito divino em tudo aquilo. A ferida era profunda, mas o que ele não sabia é que esse fundo do poço, essa humilhação em praça pública, seria o ponto de virada. A centelha de uma revolução interior estava prestes a acender, e a força que emergiria dali surpreenderia a todos. A rejeição de Cecília não foi apenas um golpe ao ego de João, foi um abalo sísmico em seu universo particular. Aquele "não me faça passar por isso de novo" ecoava em sua mente, transformando-se em um mantra doloroso que questionava sua própria essência. Como poderia alguém, que ele via com tanto carinho, considerá-lo um mero incômodo? O conflito principal se instalara.
Como conciliar seu amor inabalável por Cecília com a necessidade urgente de resgatar sua dignidade e amor próprio? Seus dias tornaram-se um borrão de desânimo. No trabalho, os traços vibrantes que antes criava pareciam opacos, sem vida. A concentração era um luxo que ele não podia pagar, com a imagem de Cecília e sua indiferença rondando seus pensamentos. Ele se pegava revivendo o momento da festa, analisando cada palavra, cada gesto, buscando uma falha em si mesmo que justificasse tal desprezo. Amigos notavam seu silêncio, sua distância, e perguntas veladas sobre seu estado de espírito surgiam. Mas João apenas balançava a cabeça, incapaz de verbalizar a ferida que carregava. O amor que ele sentia por ela, antes uma fonte de inspiração, agora parecia uma doença, uma fraqueza humilhante. Ele queria arrancá-lo do peito, libertar-se dessa obsessão que o diminuía. Mas, ao mesmo tempo, uma parte teimosa de seu coração se recusava a ceder. Era como se, no fundo, ele acreditasse que havia algo em Cecília, algo que ele via e ninguém mais, que valia a pena lutar. Essa dicotomia, o desejo de desistir versus a teimosia do seu amor, era um campo de batalha constante, um verdadeiro inferno pessoal. Será que eu estou tão cego? Perguntava-se ao espelho. Ou será que sou o único a ver a verdade? Essa guerra interna drenava sua energia, sua fé. Ele sempre acreditou que a persistência era uma virtude, que o amor verdadeiro superava tudo. Mas a realidade batia à sua porta com um som estridente, exigindo que ele acordasse. O universo parecia conspirar para mostrar-lhe que, às vezes, o maior inimigo não está lá fora, mas dentro de nós, naquilo que nos recusamos a soltar. E foi nesse vórtice de dor e questionamentos que uma nova e perigosa tentação começou a surgir, sussurrando soluções que ele nunca imaginou considerar. A briga interna de João chegou a um clímax quando ele percebeu que precisava de uma resposta definitiva. Não podia mais viver nesse limbo de esperança vã e rejeição camuflada. Tomado por uma coragem desesperada, ele decidiu confrontar Cecília uma última vez, não para pedir um encontro, mas para implorar por clareza, para entender o porquê de tanta indiferença. Ele a encontrou na saída do trabalho, o coração batendo como um tambor de guerra em seu peito. "Cecília, precisamos conversar, por favor", ele pediu, sua voz embargada pela emoção contida. Ela parou, suspirando com visível irritação. "João, eu já disse, não há nada para conversar. Eu tenho uma vida, e você não faz parte dela. Não agora, não antes, não nunca." As palavras dela eram gélidas, cortando o ar como lâminas afiadas. Seus olhos, que ele tanto amava, estavam vazios de qualquer calor, apenas um reflexo de impaciência. "Para ser bem direta, você é gentil demais, previsível demais. Eu não sinto absolutamente nada por você além de amizade. E, para ser sincera, essa sua insistência está me cansando. Por favor, me deixe em paz." Foi a queda. Não é uma queda física, mas a derrocada de tudo o que ele havia construído em seu coração. A amizade era um eufemismo para nada. O cansando era o golpe final. Ele se viu ali, parado na calçada movimentada, enquanto ela se afastava sem olhar para trás, a figura dela diminuindo até desaparecer na esquina. Cada palavra dela havia sido um tijolo a menos na fundação de sua autoestima, até que toda a estrutura desabou. A vergonha e a dor eram quase palpáveis, uma sensação de vazio oco que o engolia. O mundo parecia girar, e o som dos carros passantes misturava-se a um zumbido agudo em seus ouvidos. Ele tinha sido rejeitado de forma irrevogável, não apenas em um encontro, mas em sua essência. Cecília o havia descartado como um objeto indesejado, e o pior, de uma maneira que fazia parecer que a culpa era dele por ser quem era. Aquele amor puro e verdadeiro que ele cultivava agora parecia uma piada cruel. Naquele momento de aniquilação emocional, João não sabia mais quem ele era
ou o que deveria ser. Ele se sentia como um homem naufragado, à deriva em um mar de desesperança. E foi na escuridão mais profunda dessa noite que um pensamento proibido começou a germinar, uma ideia radical para virar o jogo, ou para perdê-lo de vez. João chegou em casa naquela noite e o apartamento, antes seu refúgio, parecia um túmulo. O silêncio era esmagador, preenchido apenas pelo eco das palavras frias de Cecília. Ele se jogou no sofá, os olhos fixos em um ponto invisível na parede. A humilhação ainda ardia, mas por baixo da dor aguda, algo começou a se mover. Não era raiva nem rancor. Era um vazio profundo, um questionamento existencial. Eu sou previsível demais? Eu não valho a pena? Ele sussurrava para o teto, mas as respostas não vinham de fora. Foi então que uma voz, suave mas persistente, começou a se fazer ouvir. Não era uma voz audível, mas um sussurro vindo do mais profundo de seu ser, daquele lugar onde residiam seus valores mais arraigados, sua fé inabalável. João, quem você está tentando ser? Perguntou a voz. Você não é o que Cecília pensa. Você é a pessoa que seus pais criaram, o amigo leal, o homem de fé que acredita na bondade. Sua essência não pode ser definida pela indiferença de ninguém. A voz da consciência era um bálsamo, mas também um chicote. Ela o lembrava de que havia se diminuído, implorado por um amor que não era recíproco, e ao fazê-lo, havia traído a si mesmo. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a noite estrelada. Lá fora, o mundo continuava seu giro indiferente à sua dor, mas ele percebeu que precisava ser indiferente à indiferença de Cecília. Sua busca por ela havia se tornado uma perseguição à aprovação externa, e não uma expressão de seu verdadeiro eu. O amor que ele sentia era puro, sim, mas ele o havia desvirtuado ao transformá-lo em mendicância. A verdadeira dignidade, a verdadeira força vinham de dentro. Eu perdi a mim mesmo tentando encontrá-la nela, pensou João, com uma clareza que o assustou. A voz interior se tornou mais forte, mais assertiva. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você precisa correr atrás de você, da sua essência, do seu propósito, de quem você é realmente, sem filtros, sem máscaras. Aquela rejeição brutal não era o fim do mundo, mas o fim de uma ilusão. Era um chamado para despertar, para se reerguer, não para provar algo a Cecília, mas para se provar a si mesmo. Ele tinha que honrar o homem que sabia que podia ser. E, de repente, uma nova energia, um fogo antes adormecido, começou a queimar em seu peito. Ele ainda não sabia como, mas sabia que algo fundamental precisava mudar em sua vida. E essa mudança não seria para conquistar ninguém, mas para conquistar a si mesmo. A manhã seguinte não trouxe alívio mágico, mas uma determinação férrea. João acordou com o peso da humilhação, sim, mas também com a clareza da voz interior. O primeiro passo foi o mais difícil: bloquear Cecília de suas redes sociais. Não era um ato de raiva, mas de autoconservação. Ele precisava cortar as amarras que o prendiam a uma fantasia. A cada clique, sentia uma pontada de tristeza, como se estivesse desistindo de algo precioso. Mas a sensação de libertação era maior. Era um adeus não a ela, mas a versão de si mesmo que mendigava a atenção. Ele começou a redirecionar a energia que antes gastava em pensamentos sobre Cecília para si mesmo. Voltou com afinco para a academia, não para impressioná-la, mas para descarregar a angústia e sentir o corpo vivo. Seu trabalho, antes sem brilho, ganhou nova vida. Começou a aceitar projetos mais desafiadores na agência, mergulhando nas cores, nas formas, nas infinitas possibilidades da criação. Era um escape, uma forma de provar a si mesmo que sua previsibilidade era uma capa, não sua essência. Ele lia mais, meditava, passava horas em silêncio, buscando uma conexão mais profunda com sua espiritualidade. Os amigos notaram a mudança.
João estava mais presente, mais leve, embora ainda com uma melancolia discreta nos olhos. Ele falava menos sobre Cecília e mais sobre seus próprios projetos e descobertas. Era uma reconstrução lenta, tijolo por tijolo. Cada dia, sem pensar nela, era uma pequena vitória. Cada sorriso sincero, uma cicatriz que começava a se fechar. Ele não buscava um novo amor. Buscava a si mesmo. Estava aprendendo que a felicidade não se encontra no outro, mas na inteireza do próprio ser. Havia, sim, momentos de recaída. Uma música na rádio, um perfume familiar, um lugar que os dois haviam frequentado. Nessas horas, a dor voltava, um lembrete cruel do que ele acreditava ter perdido. Mas agora ele tinha as ferramentas para lidar com ela. Não se deixava afogar, respirava fundo, lembrava-se da voz da consciência e continuava. A jornada era árdua, uma verdadeira batalha contra o próprio coração. Mas aos poucos, João estava se tornando alguém novo, alguém mais forte, mais autêntico. Ele estava se preparando, sem saber, para um teste ainda maior. Porque lá fora, algo inesperado estava se movendo. E a energia que ele irradiava estava começando a atingir pessoas que ele menos imaginava. A reconstrução de João seguia seu curso, firme, mas não sem tropeços. Ele estava mais forte, mais focado em si. Porém, o universo parecia ter um último teste reservado. Um dia, enquanto voltava da academia, esbarrou em alguém na esquina. Levantou os olhos para pedir desculpas e seu coração deu um salto triplo. Era Cecília. Ela estava com um sorriso vibrante, conversando animadamente com um grupo de amigos. Não o viu de imediato, e João sentiu-se como um fantasma, testemunhando a vida dela, tão plena e alheia à sua existência. Ele tentou desviar, acelerar o passo, mas era tarde demais. O olhar dela cruzou o seu, e por um instante, um pânico gelado o tomou. Será que todo o esforço para se reerguer seria em vão? João, quanto tempo? Ela exclamou, um tom de surpresa genuína em sua voz, misturado a uma dose de curiosidade. Seus amigos pararam de conversar e a olharam. João sentiu os holofotes sobre si novamente, mas desta vez a sensação era diferente. Não era a vergonha paralisante de antes, mas uma estranha mistura de desconforto e um recém-descoberto senso de autoafirmação. Cecília, ele respondeu com a voz firme, embora o coração ainda batesse descompassado. Tudo bem? Ela se aproximou e por um segundo ele notou que ela o estava analisando. Você parece diferente, mas tranquilo, ela comentou, quase para si mesma. A pergunta em seus olhos era clara. O que aconteceu? Mas antes que ela pudesse indagar mais, um de seus amigos, um rapaz alto e charmoso, a puxou pelo braço. Cecília, vamos, o filme vai começar. Ela se desculpou, lançou um último olhar para João, um olhar que parecia carregar uma ponta de incerteza, e se foi. Aquele breve encontro foi um turbilhão. A velha ferida latejou, a sombra da rejeição ameaçou retornar, mas algo havia mudado. João não desabou, não se culpou. Ele apenas observou Cecília partir, sem pressa, sem desespero. O obstáculo maior não era ela, mas a memória do que ela representava para ele. A tentação de voltar aos velhos padrões, de se culpar, de sentir-se inferior, era forte. Ele continuou seu caminho, um misto de emoções borbulhando dentro de si. A resistência era o próprio medo de sucumbir novamente. Ele sabia que o jogo estava sendo jogado em outro campo agora, um campo onde sua paz interior era a principal aposta. E enquanto ele respirava fundo, sentindo o ar fresco da noite em seu rosto, uma certeza se estabeleceu. A jornada para se reencontrar ainda não tinha terminado. A batalha ainda não estava ganha. A imagem de Cecília sorrindo e se afastando com seus amigos perseguiu João pelo resto da noite. Aquela breve interação, que para ela talvez fosse um lapso insignificante,
Para ele, reabriu feridas que ele pensou estarem cicatrizadas. A tranquilidade que ele vinha construindo, tijolo por tijolo, ameaçou desmoronar. Ele se sentia como um barco à deriva novamente, as velas da autoconfiança rasgadas por uma súbita tempestade de incerteza. Eu realmente mudei? A dúvida sussurrava em sua mente. Ou apenas me tornei bom em fingir que mudei? A voz da consciência, antes tão clara e firme, agora parecia distante, abafada pelo barulho das inseguranças. Ele havia se esforçado tanto, se afastado das redes sociais, mergulhado no trabalho e na academia, buscado uma conexão mais profunda com sua fé. Mas tudo isso, ele pensou com amargura, tinha sido por ele, ou no fundo, ainda era uma tentativa desesperada de se tornar digno dela. A cruel ironia era que, no momento em que ele se encontrava mais seguro de seu caminho, ela reaparecia para balançar seu alicerce. A crise de fé era inevitável. Ele sempre acreditou em um propósito maior, que a dor e a rejeição serviam a um plano divino de crescimento. Mas ver Cecília tão feliz, tão indiferente à sua antiga dor, o fez questionar. E se não houvesse plano? E se ele fosse apenas um tolo que se agarrava a uma ilusão romântica e espiritual para justificar seu próprio sofrimento? As orações pareciam vazias, as meditações meras formalidades. Onde estava a justiça divina quando os que causavam dor seguiam em frente, aparentemente ilesos e felizes? Naquela noite, João dormiu mal, atormentado por pesadelos onde a risada de Cecília se misturava com suas próprias lamentações. Ele se sentia pequeno, insignificante, de volta ao ponto zero. A energia que ele havia canalizado para seu crescimento agora se transformava em uma exaustão paralisante. Ele estava no limiar de desistir de tudo, de ceder à tentação de se afundar na autopiedade, de deixar que o vazio o consumisse. Mas, mesmo na escuridão mais profunda, uma faísca de resistência ainda cintilava, um lembrete teimoso de que o caminho à frente, embora obscuro, ainda não havia chegado ao fim, e a sua jornada, de forma alguma, se limitava ao desejo de uma única pessoa. O universo, no entanto, tinha outros planos para provar isso. O amanhecer trouxe consigo não uma solução imediata, mas um vislumbre de clareza. João passou horas meditando, não com a intenção de orar por Cecília ou por seu amor, mas para se reconectar consigo mesmo. Ele se lembrou das lições de seus pais, dos valores que sempre o guiaram. A fé não era sobre obter o que se desejava, mas sobre a força para suportar o que vinha e a sabedoria para aprender com isso. O gatilho não foi uma revelação grandiosa ou um evento externo dramático, mas uma mudança sutil, porém profunda, em sua perspectiva. Ele percebeu que, por mais que amasse Cecília, o propósito de sua vida não podia se resumir a ser validado por ela. Sua dignidade não dependia de seu reconhecimento. Ele havia se perdido ao tentar encaixar-se nos moldes do que ele achava que ela queria. A nova estrutura era simples. Ele seria João, em sua plenitude, com suas paixões, sua bondade, sua arte e sua fé, independentemente de quem estivesse ao seu lado ou não. Ele não precisava ser interessante para ela. Precisava ser interessante para si mesmo. Essa nova visão o impulsionou a fazer uma série de mudanças conscientes. Ele se matriculou em um curso de fotografia, uma paixão antiga que havia abandonado. Começou a frequentar um grupo de voluntariado em um abrigo de animais, onde a gratidão incondicional dos bichos o preenchia de uma alegria que o amor de Cecília nunca conseguiu dar. No trabalho, sua criatividade floresceu de uma maneira nunca antes vista. Suas ideias eram inovadoras, suas apresentações vibrantes. Os colegas e chefes começaram a notar seu brilho, sua confiança recém-adquirida. Ele não estava tentando impressionar Cecília, estava vivendo para si.
E foi nesse processo de autoafirmação, de redescoberta de seu propósito, que a energia ao seu redor começou a mudar. João irradiava uma serenidade e uma força que eram magnéticas. Ele sorria mais, ria com mais facilidade. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz interior que antes estava embaçada pela dor. Ele ainda era gentil, ainda era o homem de valores, mas agora com uma espinha dorsal de aço, uma autoconfiança inabalável. Ele não era mais o homem que mendigava amor. Era o homem que oferecia uma versão autêntica e completa de si mesmo. O gatilho havia sido ativado. A dor da rejeição o havia levado ao fundo do poço, mas a jornada de volta o transformou. João não estava mais correndo atrás de Cecília, estava correndo atrás de sua própria felicidade e propósito. E, ironicamente, foi exatamente essa atitude que começou a mexer com a percepção da mulher que o havia ignorado por tanto tempo. O jogo estava, sem que ele soubesse, prestes a ser virado de cabeça para baixo. Cecília estava sentindo uma pontada de algo que não conseguia identificar. Ela o via ocasionalmente, no elevador do prédio que dividiam, em uma cafeteria que ambos frequentavam, ou de relance em alguma esquina movimentada. Mas ele não era o mesmo João. Aquele ar de súplica que a irritava, a forma como seus olhos a seguiam com uma esperança desesperada, tudo havia sumido. Agora, ele parecia completo. Ele estava sempre ocupado, mas não com a falsa pressa de quem tenta parecer importante. Havia uma serenidade em seus movimentos, uma confiança silenciosa em seu caminhar. Seus olhos, antes tão expressivos em seu anseio por ela, agora se fixavam em projetos no tablet, em livros, ou simplesmente observavam o mundo ao redor com uma curiosidade renovada. Ele sorria mais, mas não um sorriso para ela. Era um sorriso que parecia nascer de dentro, de algo que ele estava vivendo e apreciando por si mesmo. A primeira vez que a diferença a atingiu foi em um evento de uma galeria de arte. Ela estava lá com o mesmo grupo de amigos que a acompanhava na fatídica festa de aniversário. João apareceu, mas não a procurou. Ele estava engajado em uma conversa apaixonada com a curadora da exposição, gesticulando com as mãos enquanto explicava algo sobre design e arte moderna. Ele parecia brilhante, interessante, e o pior de tudo para Cecília, ele nem sequer a notou. Quando seus olhos se encontraram brevemente, ele apenas acenou com um sorriso educado, o mesmo que daria a qualquer colega ou conhecido. Não havia o calor de antes, nem a ansiedade, apenas uma polidez distante. Cecília sentiu um incômodo. Não era amor nem culpa, mas uma irritação estranha. Como ele podia ter superado tão rapidamente? Como podia estar tão bem sem ela depois de todo o drama? Seus amigos até comentavam: "O João está diferente, não é? Mais charmoso." E ela, sem saber o que responder, apenas concordava com a cabeça, sentindo um gosto amargo. A indiferença de João a estava afetando de uma maneira que a insistência dele nunca havia feito. Ela se pegava pensando nele em momentos inoportunos, questionando o que ele estaria fazendo, com quem estaria conversando, o que o fazia sorrir daquele jeito. A convicção de que ele era previsível demais e gentil demais começou a vacilar, substituída por uma percepção de profundidade e resiliência que ela nunca havia se dado ao trabalho de enxergar. Ele não estava mais no seu campo de visão como uma sombra persistente. Ele havia se tornado um ponto de luz, e ela não conseguia desviar os olhos. A dança havia mudado, e pela primeira vez, Cecília não sabia qual era o seu passo. A inquietude de Cecília crescia a cada dia. O que antes era uma figura inconveniente, agora se tornara um enigma fascinante. Ela o via agora sob uma nova luz. Não mais o homem desesperado por sua atenção, mas um indivíduo autossuficiente, radiante com uma luz própria.
O sorriso genuíno que ele distribuía aos outros, a maneira como ele ouvia atentamente, a energia vibrante que o rodeava, tudo aquilo a intrigava profundamente. Um dia, em um evento de trabalho na mesma agência que João, ela o observou de longe. Ele estava apresentando um projeto e seu entusiasmo era contagiante. Cecília notou como ele comandava a sala, as pessoas ouvindo cada palavra impressionadas. Ele não estava tentando impressionar ninguém, apenas compartilhando sua paixão. Ao final da apresentação, um grupo de colegas se aglomerou ao redor dele, rindo e conversando animadamente. Entre eles, uma mulher de sorriso fácil e olhos curiosos se destacava, claramente cativada pela conversa de João. Um ciúme inesperado e agudo a atravessou. Cecília se viu buscando oportunidades, sutis a princípio, para cruzar o caminho de João. Não era a antiga perseguição dele por ela, mas uma inversão dos papéis, ainda que ela tentasse disfarçar. No café da manhã, ela lhe ingerava um pouco mais, esperando que ele aparecesse. No elevador, ela esperava que ele estivesse lá. Quando se encontravam, ela tentava prolongar a conversa, buscando qualquer sinal do antigo João, daquela adoração que ela tão impiedosamente havia descartado. Mas ele era sempre polido, amigável, mas com uma barreira invisível que ela não conseguia transpor. «João, como vai a vida? Você parece ótimo!» Ela tentou um dia no corredor, com um sorriso que esperava ser acolhedor. «Estou muito bem, Cecília. E você?» Ele respondeu, seus olhos encontrando os dela por um breve instante antes de desviar para o celular que segurava. Ele não parou, apenas continuou andando, educadamente a deixando para trás. A sensação de ser ignorada, de não ser o centro do universo dele, era nova e desconfortável para ela. O jogo havia virado de forma inquestionável. A indiferença que ela tão habilmente usara como arma agora era sua própria prisão. Ela havia desprezado a dedicação sincera de João, e agora ele não precisava mais dela. A dor que ela havia infligido a ele agora era, de alguma forma, sentida por ela, mas com uma roupagem diferente, a do arrependimento e da perda. Ela percebeu, tarde demais, o valor do que ele oferecia. E o que era pior, ela não tinha certeza se havia alguma forma de reconquistar não o seu amor, mas a sua atenção genuína. O homem que ela havia dispensado havia se transformado em alguém que ela agora desejava conhecer, mas que parecia estar fora de seu alcance. A percepção de Cecília sobre João se transformou em uma inquietação constante, um reconhecimento tardio do valor que ela havia descartado tão levianamente. A indiferença dele, outrora motivo de orgulho para ela, agora a corroía. Ela se pegava pensando nos detalhes, nas conversas que ele tinha com outras pessoas, nos projetos que ele entregava com paixão. Era uma ironia cruel. No momento em que ele finalmente parou de correr atrás dela, ela sentia um desejo crescente de correr atrás dele. A situação atingiu um ponto de virada inesperado em um evento beneficente da empresa. João estava lá, cercado por um grupo de colegas e clientes, irradiando a mesma confiança e bom humor que ela vinha notando. Cecília, por outro lado, sentia-se deslocada, observando de longe. Enquanto João ria de uma piada com um sorriso genuíno, seus olhos varreram a sala e se encontraram com os dela. Desta vez, não houve apenas um aceno polido. Ele manteve o olhar por um segundo a mais, um lampejo de algo indecifrável em suas íris escuras, antes de voltar à conversa. Aquilo foi o suficiente. Impulsionada por uma mistura de frustração, arrependimento e um desejo avassalador de preencher o vazio que a indiferença dele deixara, Cecília se aproximou. Ela precisava falar com ele, não para reatar algo que nunca existiu, mas para desabafar a turbulência que sentia. «João, podemos conversar por um minuto?» Ela pediu, sua voz um pouco mais tensa do que gostaria.
Ele se desculpou com o grupo e se afastou com ela para um canto mais reservado. O ar entre eles estava carregado. Cecília esperava um olhar de triunfo, uma satisfação em vê-la em seu encalço, mas não havia nada disso nos olhos dele. Apenas uma calma e respeitosa espera. Eu preciso te pedir desculpas. Ela começou, a voz quase um sussurro, sentindo-se estranhamente vulnerável. Fui horrível com você. Eu te tratei mal, te desmereci e fui muito injusta. Você sempre foi um homem bom, gentil, e eu fui cega demais para ver. Eu estava tão focada nas minhas próprias expectativas que não percebi o valor que você tinha, o que você tem. João a ouviu em silêncio, a expressão ilegível. Ele não interrompeu, não demonstrou raiva nem alegria. Apenas a deixou falar, com uma dignidade que a fez sentir ainda menor. Eu sinto muito, de verdade. Não espero que você me perdoe, mas eu precisava te dizer isso. Eu percebi tudo o que perdi. Finalmente, João suspirou, um som suave que parecia carregar o peso de um passado que ele já havia deixado para trás. Cecília, eu aprecio sua honestidade, ele disse, a voz gentil, mas firme. Eu realmente aprecio. Aquela época foi muito difícil para mim, mas me ajudou a crescer de uma forma que eu nunca imaginei. Não há nada a perdoar, porque eu entendi que as suas ações, por mais dolorosas que fossem, não tinham a ver com o meu valor, mas com as suas próprias escolhas. Eu não perdi nada, Cecília. Eu me encontrei. Ele a olhou diretamente, e desta vez o olhar não era de um homem que a desejava, mas de um homem que se via como um igual. Eu desejo que você encontre a sua paz também. A confissão dela, que ela esperava ser um alívio, tornou-se um novo tipo de dor. Ele não estava zangado, nem triunfante. Estava livre. E com a liberdade dele veio a constatação de Cecília. O que ela havia destruído não era algo que ele precisava dela para reconstruir. Ele havia se reconstruído sozinho. E agora, ela estava diante de um homem que a havia perdoado sem que ela pedisse, mas que, paradoxalmente, não precisava mais dela em sua vida. O jogo havia virado por completo e ela percebeu que não havia jogada de volta. Aquelas palavras de João, ditas com uma calma dignidade, ressoaram em Cecília, muito depois de ele ter se despedido e voltado para seu grupo, deixando-a sozinha no canto da festa. Eu não perdi nada, Cecília. Eu me encontrei. A frase era um golpe final, não por maldade, mas pela pura verdade que carregava. Não havia ressentimento em sua voz, o que tornava a situação ainda mais devastadora para ela. Ele não estava mais jogando o jogo dela. Ele havia saído completamente do tabuleiro. Cecília percebeu que a confissão que ela esperava que a aliviasse, ou talvez até reconquistasse um pouco da atenção dele, havia, na verdade, selado seu próprio destino de forma irrefutável. Ela havia enxergado o valor de João tarde demais. E o pior, ele não precisava mais da validação dela. O homem que ela havia moldado à sua imagem de previsível e gentil demais, havia se transformado em alguém que irradiava uma força interior que a atraía agora, mas que estava completamente fora de seu alcance. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida de Cecília foi preenchida por um vazio perturbador. As festas, as saídas com os amigos, os flertes casuais, tudo parecia superficial e desinteressante. Ela se pegava, revivendo a cena da confissão, as palavras dele ecoando, a imagem de sua serenidade gravada em sua mente. Ela havia perdido não apenas a oportunidade de um relacionamento com um homem bom, mas também a chance de ter tido um amigo sincero, alguém que a via de uma forma pura. A ironia era brutal. Ela havia ensinado João a se valorizar sem ela, e ao fazê-lo, ele a ensinou o que ela havia perdido. Enquanto isso, João seguia sua jornada com uma leveza renovada.
A conversa com Cecília, por mais inesperada que fosse, serviu como a última peça do quebra-cabeça de sua autodescoberta. Ele sentiu uma paz profunda, a confirmação de que estava no caminho certo. Aquele ciclo de dor e obsessão havia sido quebrado de uma vez por todas. Ele podia seguir em frente, não com raiva ou amargura, mas com a sabedoria que a experiência lhe proporcionara. Ele continuou a se dedicar aos seus projetos, à sua fotografia, ao voluntariado. Sua vida se expandia e, com ela, novas conexões e oportunidades surgiam. Ele não buscava um substituto para Cecília, buscava uma vida plena, autêntica e alinhada com seus próprios valores. E foi nesse viver descomplicado e genuíno que o universo começou a conspirar, colocando em seu caminho alguém que não apenas reconheceria seu valor, mas que também compartilharia de sua essência, de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. A página de Cecília em sua vida estava virada. Um novo capítulo luminoso e promissor começava a ser escrito. O novo capítulo na vida de João não se abriu com um evento dramático, mas com a convergência suave de suas novas paixões. No curso de fotografia, ele não só aprimorava suas habilidades, mas também encontrava um ambiente onde sua criatividade e sensibilidade eram apreciadas. No abrigo de animais, o carinho que recebia dos bichos e a gratidão dos voluntários preenchiam seu coração de uma forma que ele não experimentava há muito tempo. Foi exatamente em uma dessas tardes no abrigo que ele a conheceu. Lívia. Ela era uma veterinária voluntária, com um sorriso acolhedor e olhos que irradiavam uma calma e inteligência que imediatamente o atraíram. Eles se encontraram enquanto cuidavam de um filhote de cachorro resgatado, suas mãos se roçando acidentalmente enquanto colocavam uma pequena tala na patinha ferida do animal. A conexão foi instantânea, um reconhecimento silencioso de almas afins. Lívia não sabia nada sobre Cecília, nem sobre a dor que João havia carregado. Ela o conheceu como ele era agora. Um homem gentil, apaixonado por sua arte, dedicado aos animais e com uma profundidade em seu olhar que o tornava intrigante. As conversas fluíam com uma naturalidade espantosa. Eles falavam sobre fotografia, sobre a vida dos animais, sobre livros e sonhos. Não havia jogos nem inseguranças, apenas uma curiosidade mútua e um respeito genuíno. Ela ria de suas piadas, e seus olhos se iluminavam quando ele compartilhava suas ideias mais complexas. Lívia não apenas o ouvia, ela o via. Via o homem que ele havia se tornado, e talvez até o homem que ele sempre esteve destinado a ser. Com Lívia, João sentia uma paz diferente, uma alegria que não era eufórica, mas profunda e constante. Não havia necessidade de provar nada, de correr atrás, de mendigar atenção. Ele simplesmente era, e ela apreciava isso. Os convites para cafés depois do voluntariado se tornaram rotina, depois jantares, e logo eles se descobriram explorando a cidade juntos, rindo, conversando e construindo algo novo e sólido. João percebeu que a rejeição de Cecília, por mais dolorosa que tivesse sido, não era o fim de seu mundo, mas o caminho necessário para ele se encontrar e, por consequência, encontrar a pessoa certa. A nova luz em sua vida não era um holofote ofuscante, mas um brilho suave e constante que iluminava seu caminho. Ele havia aprendido que o amor não se força, não se implora, não se molda ao desejo do outro. O amor verdadeiro floresce quando duas almas se encontram em sua autenticidade, celebrando a liberdade e a inteireza um do outro. E ao lado de Lívia, João finalmente sentiu que estava em casa, em paz consigo mesmo e com o universo.